Olha, o Procon de Blumenau, junto com a Celesc, deve fazer uma vistoria na fiação de telefones e TV por assinatura nos postes aqui da cidade. Tá feia a coisa, né, Caminha? Bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes. Na verdade, tá bem feio, né? Bota feio nisso, né? Na verdade, assim, é um pedido do próprio prefeito Mário Hildebrand, que ele vem, né, durante muito tempo, né, nos ajudando na questão também na fiscalização a respeito disso. E, assim, literalmente, às vezes as pessoas não olham, né, para cima, né, onde estão as fiações. E para quem começa a visualizar isso, está muito feio na nossa cidade. Nós temos uma legislação que, inclusive, é de minha autoria, quando fui vereador, que tenta organizar essa questão dos cabeamentos, né, de TV por assinatura e telefonia, e que, infelizmente, não está sendo cumprido. Nós, juntamente com a Secretaria de Planejamento, né, juntamente com a própria Celesc e nós do Procon, vamos, sim, iniciar uma fiscalização dura no que diz respeito a isso, até porque existe uma responsabilidade por parte das operadoras, tanto de deixar os cabos, né, numa altura limite, quanto também na questão visual. E quando a gente trata isso, Jorge, a gente não está falando só da questão visual, a gente está falando também de uma questão de segurança, porque esse cabo normalmente está pendurado, né, na via, você não sabe se esse cabo está energizado ou não, e também tem toda uma situação de cabos atravessando a via, né, de ponta a ponta, onde, infelizmente, chega-se até a ter acidente aí com moto ou outros veículos, né? Só para ter ideia, Jorge, existem situações e relatos da própria Celesc de caminhões que têm que passar, né, passam pela via, e esses cabos estão tão baixos que eles chegam até a tirar fora um poste, só para ter ideia, né? Então, assim, olha o perigo e o risco que a gente está sofrendo na cidade de Blumenau, né? E é um retrabalho tanto para a Celesc quanto para todos, né? Todo cidadão que precisa, às vezes, ficar sem energia, porque você vai ter que desligar o poste para fazer uma substituição de poste em função dos fios de telefonia. Lembrando, né? Os fios de telefonia são aqueles fios que ficam mais baixos, né, num posteamento. E existe previsão legal para isso, mas o que a gente precisa organizar isso de uma certa forma. E é necessário. A gente, quando passa e olha, vê um emaranhado de fio, não entende nada, é um visual feio, né? E acima de tudo tem muitos fios ali que não servem mais para nada, né, Caminha? Eu recebi, né, inclusive assim, quando a gente acaba, né, realizando uma ação dessa, daí a gente recebe bastante WhatsApp do pessoal brincando, né, entre aspas, poxa, deve ter fio até da época da BTV. E infelizmente nós temos, né, nós temos muitos fios que são ociosos, nós temos muitos fios que não estão mais, né, nem tecnologia tem mais para isso, né, que são os fios de cobre, e é isso que a gente vai exigir das operadoras, porque era muito fácil, né? Nova conexão, passa fio, um fio a mais outro, quando viu tinha mais de 50, 60 pares de fio ali, né? E isso não pode, né? Nós vamos pedir para que eles organizem tanto na parte, né, de identificação desses fios, que era uma obrigação já da legislação, e hoje, na sua grande maioria, você ainda não consegue identificar os fios, e o procedimento vai ser esse, juntamente com a Secretaria de Planejamento e a Celesc, através, de novo, repito, né, de uma determinação do prefeito Mário, nós vamos fazer um pente fino na cidade e as operadoras serão notificadas, né? A multa pode ser de até 3 milhões de reais, inclusive com suspensão de atividade, né? Nós não queremos mais isso na cidade de Blumenau. E tem como controlar isso? Eu estou conversando com Alexandre Caminha, diretor do Procon, falando sobre a vistoria que o Procon pretende fazer nos postes da cidade o excesso de fiação, né, Caminha? A gente pode dizer assim, né, que existe, né? E o descaso de quem coloca essa fiação e acaba esquecendo aí mais tarde, quando ela já não é mais utilizada. E a gente vê esse emaranhado de fio, uma loucuragem que tem nesses fios. É uma coisa sensacional. E qual é a intenção? Então, a primeira é notificar essas empresas que exploram isso e que não dão a devida atenção. Exatamente. Na verdade, assim, Jorge, só para entender a logística, né? Nós já temos várias demandas, né, dessa questão de fiação, né, seja por vereadores, seja por demanda de consumidores, né, e seja por demanda nossa mesmo, de visualização. O procedimento é notificação. Agora, né, será feito um pente fino juntamente com a própria Celesc,
E aí que vem o diferencial, porque a própria Celesc, visualizando, né, a questão de segurança, a própria Celesc já vai retirar o cabeamento, né? Então a gente já vai ter uma boa limpeza na cidade, né? E nós vamos, obviamente, mesmo que esse fio esteja pendurado, vai notificar a operadora. Poxa, ele não está identificado, notifica as quatro principais operadoras, ou todas as operadoras que estão ali no hall, né, que foi apresentado pela própria Celesc, né, de modo que a gente tenha aí até 48 horas para a resolução desses casos, e não acontecendo, multa. O PROCON de Blumenau vai multar, repito, a multa pode chegar a 3 milhões de reais, e se nós tivermos reincidência de uma ou outra operadora, nós vamos suspender a atividade da operadora. Porque aqui em Blumenau nós não vamos mais admitir esse tipo de situação. Foram feitas, né, algumas campanhas em alguns municípios, né, do estado de Santa Catarina e Brasil afora, e nós não queremos estar de fora no que diz respeito a isso, até porque nós temos uma legislação em Blumenau, que ela já está em vigor há bastante tempo. Aliás, foi uma legislação pioneira no que diz respeito à questão dessa bagunça, esse emaranhado de fio, e o que a gente precisa é fazer com que eles cumpram a legislação. Vai ser muito simples e objetivo. Notifica, não respondeu, multa, né? Se nós tivermos reincidência, vai ter suspensão de atividade e não vão mais poder vender no município. Caminha, de quando é essa lei e por que ela não é cumprida, não é fiscalizado o cumprimento dela? Na verdade, essa legislação ela tem aproximadamente 4 anos, né, 3 para 4 anos. Existia, né, um vácuo no que diz respeito à questão da fiscalização, que num primeiro momento quem fiscalizaria seria o próprio PROCON, e num segundo momento passou para a Secretaria de Planejamento. Hoje a gente está alinhando isso para que a gente possa fazer isso conjuntamente, até porque, repito, Jorge, nós não temos, né, não existe uma capacidade técnica para visualizar um cabo e dizer esse cabo é da operadora A, né? Não existe hoje, infelizmente, essa padronização. Então, a partir de agora, a gente tenta reorganizar isso, de modo que também através da Celesc, né, que agora nós temos essa possibilidade que no passado era um pouco mais dificultoso, né? O próprio João Marcos já se botou à disposição com a equipe para, né, essa questão de eventuais retiradas de cabos que estejam em segurança, com problema de segurança. Enfim, nós precisamos movimentar, né, toda essa base de fiscalizações para que isso realmente saísse do papel. O prefeito Mário tem nos pedido isso já desde o início do ano. Então, assim, é uma situação que nós estamos para firmar, inclusive um convênio com a própria Celesc, mas já antecipadamente podemos dizer que em reunião realizada, PROCON, Secretaria de Planejamento, né, o próprio Executivo, o próprio Prefeito e a própria Celesc, nós vamos sim dar uma nova cara para a cidade de Blumenau. Deveria começar hoje, mas o tempo não ajudou. E a previsão é de que essa semana não vai dar, pelo menos pela previsão dos meteorologistas. Mas quando começar, né? Por onde deve começar, né? Por onde vocês vão começar essa ação? E qual é o planejamento de ir ganhando a cidade com essa ação? Bom, na verdade, Jorge, assim, vamos lá. Nós já tínhamos algumas denúncias ali na região, na intermediação ali da própria Vila Germânica. Nós vamos ter uma Oktoberfest em breve, né? E ali já começou-se, na verdade, assim, esse trabalho é um trabalho que agora a gente vai intensificar, né? Ele já existe. Então, só ali já foi retirado alguma quantidade de fios, né, ali naquela região, já no dia de ontem e anteontem, que ainda estava um tempo bom. Por coincidência ou ironia do destino, né, o São Pedro quis que nós hoje não saíssemos para fiscalizar em função da chuva, né? Mas nós estamos de olho, independente de qualquer coisa, nós estamos já com alguns relatórios já prontos. A ideia é que a gente possa, né, por bairros, estar identificando essas situações e pontualmente, né, nós estaremos aí notificando tanto as operadoras em conjunto ou separadamente com a própria Celesc, Secretaria de Planejamento, porque a gente precisa fazer uma força-tarefa, né? Nós não temos pouco cabeamento, infelizmente, nós não temos, repito, né, não temos pouco cabeamento com problema, nós temos bastante cabeamento com problema. E o que a gente quer é mostrar para as operadoras que em Blumenau eles precisam mudar o seu pensamento, né? Vai subir para lançar um fio novo, vai subir nesse mesmo poste e essa operadora já vai verificar quais são, né, os fios que não estão em operação e ela mesma vai retirar, sob pena de aplicação de multa e suspensão de atividade, né? Nós estamos realmente hoje, né, com essa metodologia firme e forte no que diz respeito à questão da fiscalização.
sob pena de suspensão de atividade. Eu repito isso mais de uma vez, porque se as operadoras em Blumenau não entrarem na linha, né, parece até brincadeira, mas enfim, né, nós vamos suspender a atividade e aí sim eles não vendem mais na cidade de Blumenau. Caminha, é possível a gente denunciar os locais onde há excesso de fiação? Na verdade, assim, nós temos, né, um WhatsApp do PROCON, né, que é o 33817151. Lá pode sim fazer denúncia, a gente só não recebe ligações, né, mas ele pode tirar foto, ele pode identificar, né, o que é importante, né, a foto do local com um ponto de referência e preferencialmente, né, um número próximo, porque o poste ele não tem um número, né? Ele não tem, o poste número 347, né? Nós temos, fica na Rua Amazonas, número 1400, nessas proximidades. E aí a gente vai fazer um encaminhamento de notificação para as operadoras, né? Nós já temos um grupo em funcionamento que é do PROCON, com as compartilhadoras, né, de fios, onde infelizmente a operadora Oi não participa desse grupo. Nós temos que mandar encaminhar isso, né, separadamente, e esse vai ser um dos objetivos, porque hoje a operadora Oi é uma das que mais tem reclamação a respeito e nós já vamos não só notificar, quanto se for necessário suspender a atividade. Porque quem faz a má prestação de serviço, pelo próprio Código de Defesa do Consumidor, está sujeito à aplicação de penalidade, multa e, se for necessário, suspensão de atividade. E vai com a Celesc, que tem noção de que fios são excesso e de quais são utilizados para não haver um problema, né? Esse que é um grande problema, Jorge, assim, porque o que acontece, né? Quando a gente vê um fio pendurado, né, a gente, primeiro, nem a própria Celesc consegue identificar o fio, porque não é obrigação da Celesc identificar a fiação, né? A obrigação da Celesc é do poste, da Celesc, da parte de telefonia para cima. A parte de tensão, baixa tensão, alta tensão, isso é Celesc. A Celesc está fazendo através de uma parceria, juntamente com o PROCON, né, Secretaria de Planejamento, né, deixando à disposição uma equipe para tentar colaborar na questão de segurança. E aí, digamos, né, se nós temos aí algum fio que ele está, né, com área de segurança e ele vai ser retirado, vão ter situações que, infelizmente, consumidores vão ser desligados, né? E nós pedimos para que os consumidores nos informem isso, porque a ideia é agilidade nesse processo. Notificação, imagine, vamos dar um exemplo bem prático. Você vai na Rua 7, você vai na rua, vamos dar outro exemplo aqui na Rua São José, onde quase todos os postes estão com problema de balão, né, de fios, e você retira um fio desse por estar com a questão de segurança, né? Prioridade vai ser segurança. Infelizmente, pode ter consumidores que vão estar ligados nessa fiação, né? E nós não temos como identificar, nós vamos notificar todas as operadoras, é uma força-tarefa, né? Nós temos isso tanto no grupo quanto todas as operadoras, para que ela resolva isso de uma maneira mais rápida e séria possível, porque a gente está cuidando ali da questão de segurança do município e uma questão visual, né? Então, vai ser a prioridade, a questão de segurança, fio que estiver, né, botando em risco a segurança das pessoas, vai ser retirado. E isso pode trazer prejuízos para consumidores, então também deve ficar atentos e cobrar das operadoras, né? Que elas mantenham essa regularização. Outro ponto importante, né, assim, Jorge, aproveitando, né, esse cliente que tem o cabo, né, que ele está exposto, é um cabo que está com barriga, né, um cabo que ele já está, digamos assim, já não tem a camada de proteção, ele também tem perda de velocidade, sabe? Então, esse cliente também está sendo prejudicado. Então, assim, nós vamos estar de olho, literalmente, para que a gente possa resolver isso da melhor forma possível, né, para que a gente não tenha consumidores prejudicados. Na sua grande maioria, repito, e aqui para deixar um alerta, né, a gente não vai desligar a cidade, né? Na sua grande maioria, são fios que já são ociosos, são fios que já estão cortados, né, são fios que já estão, né, seccionados, ou seja, eles já não têm uma comunicação. Mas que, infelizmente, as operadoras, como não existia, né, existia uma fiscalização que não era tão intensa, as operadoras simplesmente estavam deixando os fios soltos pela cidade. E isso nós não vamos mais admitir. Uhum. Bom, além desta ação, quais outras demandas atuais do PROCON?
Hoje a gente tem aí demanda de um certo modo que nos preocupa bastante de empréstimo consignado, né, que ainda continua assolando, né, não só a cidade de Blumenau, quanto o Brasil inteiro, né. Nós temos, obviamente, as questões de cartão de crédito, né, não solicitado, né, valores de juros que são considerados abusivos ou não, enfim. Nós temos aí várias demandas. O PROCON de Blumenau tem atendido aí cerca de 120 atendimentos por dia. Nós tiramos dúvidas, esclarecimentos, né? Então, assim, nem todos os 120 são abertura de processos. Mas hoje a gente tem um volume bem significativo na cidade de Blumenau, considerado um dos maiores volumes do estado de Santa Catarina de reclamação. Por um lado é bom saber que o cidadão de Blumenau, ele busca o seu direito, né? Por um outro lado, é trabalho multiplicado aqui para o PROCON, né? Nós estamos aí já, nessa semana, nós tivemos até, inclusive, mais uma reunião da nossa Jurade, que é a Junta de Recursos Administrativos, que é a parte final do processo do PROCON, né? Quando a gente faz a aplicação de multa e essa empresa acaba, né, recorrendo dessa multa administrativamente, e isso é feito por uma junta de recursos administrativos, por várias entidades. Nós aí conseguimos aí despachar aí bastante processo. E essa tem sido nossa luta diária, né? Constante tentar entrar em contato já com o fornecedor para tentar resolver na hora, mas existem situações que infelizmente precisam ser notificadas e elas demandam de tempo, né? Outros pontos que a gente tem se preocupado, né, que o PROCON tem se preocupado bastante, é a questão dos golpes, né? Os golpes, seja ele por... hoje a gente tem recebido, inclusive, vários consumidores e vários fornecedores que foram supostamente notificados pelo PROCON de Santa Catarina sob pena de multa, né, para que eles abram um link, né, através de e-mail. Fiquem atentos, porque isso é um golpe. Na verdade, isso é uma tentativa de incluir um vírus no seu computador, né, e para que você saiba se realmente é o PROCON que está ali notificando, você vai lá na barra, né, inicial lá do seu e-mail, você vai tentar localizar, você vai conseguir localizar o emitente, né? E lá você vai descobrir que não tem absolutamente nada a ver com o PROCON de Santa Catarina. Isso tem sido já em todo o estado, um alerta grande que voltou a acontecer aqui na cidade de Blumenau e nós também estamos de olho. Essa questão de golpes tem dado muita dor de cabeça, né, Caminha? É impressionante como, né, essa mente, né, se essa mente fosse para o lado do bem, certamente nós teríamos um país e um mundo melhor. Mas, infelizmente, as pessoas estão atrás de golpes e mais golpes, acaba pegando consumidores, né, que, de um certo modo, acabam, né, sendo induzidos a um erro. Em alguns casos, infelizmente, o consumidor também faz parte, né, disso, porque ele não pode comprar uma televisão que custa R$4.000 por uma oferta imperdível de R$1.000, né? Tem alguma coisa errada, né? Então, isso a gente sempre orienta os consumidores, porque você não pode comprar um carro, por exemplo, que ele custa R$50.000, que ele apareceu por uma promoção imperdível de R$25.000. Isso não existe, né? Então, assim, nesses grandes casos, nessa grande maioria, quando a gente analisa essas situações, o consumidor acabou sendo, né, um pouco afoito a mais, depositou o valor. Poxa, mas eu tinha aqui, a televisão era R$4.000, eu consegui por um desconto para R$1.000. Fiz o depósito. Aí ele chega aqui no PROCON, a gente não consegue nem localizar essa empresa, e o consumidor vai perder os R$1.000, né? Nós temos várias reclamações aqui que a gente não consegue localizar a empresa, porque são empresas que possuem sites que são sites internacionais, supostamente, né, utilizam um endereço aleatório. Quando você vai notificar se é no endereço de Blumenau, chega lá, você não tem nenhuma casa, né? É só um número aleatório. Então a gente precisa tomar muita atenção no que diz respeito a isso, porque os golpes estão rodando, não são poucos, pela cidade, e a gente tem sempre feito esse alerta. Com certeza. Alexandre Caminha, diretor do PROCON, obrigado pela atenção aqui com a gente. Então, quando a chuva der uma trégua, PROCON, junto com a Secretaria de Planejamento e a Celesc, vão ampliar essa fiscalização desse excesso de fios nos postes aqui da cidade, né, Caminha? Bem isso, né? Esse que é o objetivo, né? Numa conversa íntima com São Pedro, parece que quinta-feira vai dar uma melhorada. Então a gente está já programando para quinta-feira, né? Mas a previsão de chuva nessa semana é constante, mas nada impede, né, Jorge, assim é o que eu falo. Hoje nós temos aqui todos os nossos, seja o pessoal do PROCON, né, seja o pessoal de fiscalização, todos eles estão por determinação do próprio prefeito. Rodou na cidade, encontrou algum cabimento, não vamos tirar foto, mesmo que esteja chovendo.
né? É claro que a ação de hoje seria uma ação mais visual, né? Seria mais visual porque nós teríamos um carro da própria Celesc, que ele já estaria retirando os fios que estariam com a questão de segurança, né? Mas nada impede que o trabalho seja continuado, né? Nós não vamos parar o trabalho em função da chuva, mas óbvio que a partir da hora que nós tivermos aí um tempo melhor, nós vamos ter uma visibilidade maior e, consequentemente, as operadoras vão estar sabendo do que nós estamos fazendo. Que é muito importante, né, Caminha? Caminha, tem um áudio aqui que eu estou recebendo. Deixa eu ouvir aqui de um ouvinte nosso. Bom dia, Jorge. Bom dia, Caminha. Estou escutando a fala de vocês ali sobre a fiação telefônica, né? Só que é assim, né, cara? Eu trabalho com pintura, eu ando bastante na cidade, tá? Assim, ó, até vou mandar uma foto aqui do prédio que eu estou trabalhando aqui. Aqui no centro e Vila Germânica, eu acho que não há necessidade, cara. Tem que procurar, o PROCON tem que ir nos bairros. Eu moro aqui em Nova Esperança, chega a ter fio arrastando no chão. Com as crianças indo para a escola desviando. Em outros bairros o cara vê isso também. Motoqueiro correndo risco de vida. Entendeu? Eu vou mandar uma foto aqui, ó, da Ângelo Dias, esquina com a Rodolfo Ferraz, para vocês verem a fiação como está aqui. Essa nossa audiência aí, Caminha, ele mandou, bacana. mandou realmente a centro, foto. Né? Ele fala da preocupação do centro, né? Isso. No final ele fala da Ângelo Dias, que é no centro. Né? Então, isso. Assim, só que ele mandou é o seguinte, Caminha, ele disse que está muito limpo aqui, realmente não tem fiação nenhuma. E que os bairros estão mais desprezados. Disso, né? E os bairros estão mais desprezados nesse sentido, né? Nós não vamos poupar esforços para que a gente possa estar em todos os bairros da cidade. E óbvio, né, os consumidores, tanto que estão aqui nos ouvindo, quanto nos vendo pela internet, que façam esses encaminhamentos. Nós temos aí o nosso WhatsApp do PROCON, que é o 33817151. Repito, tem que tirar uma foto, é importante tirar uma foto do local, dar, né, o nome da rua e o número do endereço aproximado, né, um ponto de referência. E nós vamos sim notificar todas as operadoras. A gente sabe que não é só no centro, a gente sabe que nos bairros também tem problema. Hoje, infelizmente, a cidade inteira. Se você rodar pela cidade e olhar para o seu lado superior direito, normalmente, você vai encontrar cabeamentos soltos pela cidade e isso a gente vai, de um certo modo. Um trabalho formiguinha, né, Jorge? Porque você imagina a quantidade de cabeamentos que a gente tem, né, pela cidade, né? São toneladas de fios que são retirados, tá? Por parte das operadoras, nas ações que nós já fazemos, né, durante muito período, mas agora nós vamos ter uma quantidade ainda maior. Mas estamos de olho. E isso é importante, né? Fazer esse trabalho é importante. Muito obrigado, Caminha, pela sua participação, né? E vai nos informando conforme os trabalhos vão avançando aí. E a gente vai repassando também o que a nossa audiência pede aí para o PROCON. Valeu, Caminha. Um abraço. Com certeza, Jorge. Eu que agradeço. Um grande abraço a todos e bom dia. Alexandre Caminha, diretor do PROCON, falando sobre essa ação mais efetiva, né, que deve ser realizada a partir de agora, quem sabe na quinta-feira. Previsão do tempo já prevê ali na quinta uma tréguazinha da chuva, né, mas ainda assim com aquela chuva mais fraca, mas ainda com tempo instável. Mas se der certo, PROCON, Secretaria de Planejamento e Celesc vão às ruas para identificar aí essa fiação que gera risco, e essa fiação vai ser retirada, segundo o diretor do PROCON, independente da localidade.